alegria estarmos reunidos neste dia como comunidade. Em todo caso, o Evangelho, melhor, a festa de hoje, a festa da Ascensão, é uma festa que indica algo importante para nós. Indica o endereço, o destino da nossa vida. É verdade que em um mundo superficial, em um mundo banal, nós corremos o risco de, envolvidos pela cultura em que estamos, esquecermos que existe algo que vai para além. Ou seja, que nós somos chamados para a vida eterna. Vida eterna essa que sabemos bem, começa conosco por graça da Páscoa de Cristo, que nos foi comunicada pelos sacramentos, especialmente pelo sacramento do batismo. E por isso o viver do cristão é um viver que chama sempre um elevar-se às alturas, que é o nosso destino. Por isso um cristão não é alguém que vive de maneira superficial e nem mesmo de maneira banal. E tampouco o cristão é aquele que está aqui para julgar o mundo e dizer ao mundo, não. O cristão está aqui para iluminar o mundo. O cristão está aqui para confortar o mundo e para dizer ao mundo, olha, o caminho é este aqui. Porque cada ser humano, de alguma forma, porque está inscrito em si o fato de uma chamada para o eterno, muitas pessoas podem desviar este chamado e procurar os caminhos tortuosos. E por isso o cristão é aquele que recolhe o irmão e ajuda a levá-lo para a altura ao qual ele é chamado. A altura esta que nós ingressamos pela graça da humanidade de Jesus. Esta humanidade de Cristo sentada à direita do Pai, que liga os céus, ou seja, a eternidade, e liga a terra. E aqui nós temos que abrir bem os nossos olhos para não cairmos em um erro e outro. Quais são? O primeiro erro é de viver um certo espiritualismo, de pensar que o mundo dos anjos, o mundo do eterno é a única coisa pelo qual vale a pena viver e meu Deus, olha só os anjinhos, tenho que rezar o dia inteiro. E aí a gente entra numa espiritualidade que sem querer nós acabamos por negar aquilo que é criado, que também foi feito por Deus e que é bom e que foi feito para nós homens e para a nossa salvação. O erro diametral, o erro contrário, é o erro de pensar que somente as coisas deste mundo são suficientes para a satisfação da nossa vida. E aqui nós temos o outro problema desse materialismo que se afunda em uma vida sem sentido, que perde a capacidade de vou usar uma palavra bem difícil, tá? Que se perde a capacidade metafísica, ou seja, que se perde a capacidade de perceber que as coisas que o Senhor nos deu como dom, elas se abrem para a eternidade. Agora, qual que é a solução para isso? A solução é sempre Cristo, que Deus, homem, vive em meio às coisas deste mundo, viveu em meio às coisas deste mundo, dizendo para nós que viver bem aqui significa gritar eternidade. Portanto, um cristão não é alguém que nega as realidades deste mundo, mas que vive com muita seriedade aquilo que aqui hoje nos é dado como dom e procura aprofundar de maneira muito radical no sentido de força mesmo, muito radical, e compreendendo que tudo aquilo que nos foi dado hoje nos dá a possibilidade de perceber o caminho ao qual nós somos chamados. Ou seja, a esta vida eterna, a este subir em direção a Deus. Mas para isso, nós temos que fazer um movimento antigravitacional. Na vida espiritual, os padres da igreja chamam este movimento de ascese, ou movimento ascético. Todos nós aqui, absolutamente, temos dentro do coração a vontade de fazer o bem. Temos dentro do coração sede de justiça. Temos no coração a honestidade, temos no coração o dizer a verdade, temos no coração excelentes valores e que muitas vezes embatemos com as nossas fragilidades. Então o que se espera de nós? Esta ascese, esta subida,
e o quanto esta subida às vezes é difícil. E não fazemos voluntaristamente, ou seja, de modo voluntário, somente com as nossas forças. Contamos com a graça do Espírito, enviado por Cristo a nós, para poder subir sempre, cada vez mais, às alturas que nós somos destinados. De tal modo que hoje, na sua vida, na minha vida, podemos já contemplar traços do eterno. E toda vez que alguém age de modo virtuoso, em comunhão com Deus, longe do pecado, toda vez que isto acontece, grita neste mundo a eternidade que somos chamados. Por isso não temos que ter medo de viver os bons valores que estão dentro do nosso coração, mas não enquanto valores simplesmente seculares, mas enquanto graça evangélica, graça dada pelo Espírito Santo, que comunica algo novo, que comunica a plenitude da vida que nos foi dada por Cristo. E isto é aquilo que nos faz e nos realiza e nos deixa muito felizes. Portanto, o movimento de ascese do cristão, de alcançar onde Jesus Cristo foi, à direita do Pai, começamos hoje por utilizar bem as coisas que recebemos. Os dons da nossa vida, os dons da nossa família, do nosso trabalho, da onde nós vivemos. Tudo isso concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo isso nos ajuda a viver a nossa espiritualidade de maneira profunda. Quando ocorre a cisão, a divisão entre o material e o espiritual, é aí que nós perdemos a capacidade de perceber o eterno. E é por isso que, enquanto cristãos, nós iluminamos este mundo. Porque todo ser humano tem uma busca de bem. E esta busca de bem significa fazê-la na verdade, iluminando-a, de tal modo que as pessoas consigam alcançar esta visualização de uma vida que não termina. E é por isso que a nossa intuição, enquanto cristãos, se transforma em certeza de fé. Ou seja, nós cremos na vida eterna, nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos que um dia habitaremos com o Senhor. E este é o sentido da nossa vida. E isto é o porquê nós estamos aqui. E por isso o cristão não é chamado a viver na superficialidade e tampouco na banalidade, mas na profundidade deste dom novo dado pela graça do Espírito, que nos eleva sempre e cada vez mais. Isso nós podemos perceber no nosso dia a dia, e aqui farei, nas outras missas eu fiz dois exemplos, hoje eu terei que fazer 3. Hoje não, esta noite. O primeiro exemplo foi sobre a questão da tragédia do Rio Grande do Sul. Para nós é muito duro observar aquilo que aconteceu naquela região, nos levanta muitas questões, mas ainda que em meio das milhares de questões que se levantam dentro do nosso ser, o nosso instinto solidário, ou seja, mais do que um instinto, a nossa capacidade de bem, ela é imediatamente ativada. E quanto de bem nós estamos fazendo para ajudar os nossos irmãos que estão lá? Tenho certeza que todos aqui fizeram alguma coisa. Desde a oração mais simples com os seus filhos antes de dormir, pelas pessoas que estão lá, até ajudas concretas e suntuosas. Mas tudo isso que nós fazemos ativa esse desejo que nós temos de encontrar o outro, de querer que o outro esteja bem, de fazer o outro alcançar uma situação melhor de vida. Ou seja, nós temos dentro de nós bons valores que, diante de uma situação como esta, triste, são ativados. E isso é aquilo que todo mundo quer viver, ou seja, uma vida sempre muito grande, uma vida sempre que se eleva. O segundo aporte, ou segundo exemplo, é o Dia das Mães. Não teria nenhum sentido uma mãe gerar um filho para que ele vivesse nesta vida aqui e tudo bem. Ou seja, o gerar biológico de uma mãe, que já é algo grandíssimo, ou seja, ter a capacidade de carregar no próprio seio uma vida, é um dom extraordinário. É algo que não tem palavras que descrevam a grandeza disso. Mas uma mãe, quando gera um filho, ela gera o filho sabendo que a maior dor que ela poderia sentir é se este filho viesse a morrer. A maior dor de uma mãe é esta. Por isso que a mãe deseja que o filho nunca morra. E este desejo que o filho nunca morra passa por entregar o filho nas mãos de Deus e ensinar o filho o caminho que ele deve andar. Portanto, não é só uma geração biológica,
mas é também uma geração para uma vida. E você, mulher materna, tem esta capacidade profunda de gerar os filhos para que eles possam alcançar as alturas que a eles é esperada. Alturas essa que não é uma questão econômica, mas é a transmissão de valores profundos, sobretudo os valores do Evangelho, que dá ao filho a capacidade de perceber que na vida recebida como dom, tem uma vida maior, que é a vida com Cristo. E é muito bonito perceber quando uma mãe educa o filho para alcançar esta altura. Ou seja, gera o filho para que ele possa alcançar a graça de viver uma vida de relação com Deus. E de fato, se observarmos bem a antropologia da mulher, nós vamos perceber o quanto a mãe levanta a criança. A mãe levanta a criança todos os dias do berço, a mãe levanta a criança para dar de comer. Quando a criança começa a andar, a mãe que pega na mão para fazer o filho andar, é a mãe que pega a criança no colo, sempre elevando a criança. Isso é muito legal. E este elevar, obviamente, passa acompanhado por um elevar às alturas daquilo que o Senhor nos propõe. Por isso, a vocação materna, ela é para gerar a vida, não somente aquela biológica, mas gerar a vida também que eleva as pessoas para a vida com Deus. Por isso, toda mulher, mesmo aquela que não, por algum motivo, não conseguiu gerar, ela é chamada a gerar também, ou seja, ser materna na relação com os demais. E por último, que é o terceiro ponto, hoje Deus, por uma misteriosa providência, reuniu nesta igreja, perdoe-me que usarei um exemplo em primeira pessoa, 3 pessoas caríssimas para mim. O Bruno e a Verônica e a Martini. Desses meus 10 anos que eu vivi em Roma, a Martini, ela foi uma das que muito me ajudou. E ela sabe o quanto eu sofri lá. Um dia que vocês quiserem conversar com ela, aproveita que ela vai embora amanhã, só tem hoje para conversar com ela, né? Muito bem. Ela, junto com o esposo dela, me ajudaram muito. E aí nós vamos perceber um dom da amizade. O que é o amigo? O amigo é aquele que te eleva, é aquele que te coloca em Deus, é aquele que busca você aonde você está e não deixa você desviar nem aqui nem ali, te deixa no caminho. Isso é o amigo. E me recordo bem que a amizade com o professor Giovanni e com a professoressa Martini foi uma luz de Deus no caminho. E morar no estrangeiro é muito difícil, é muito duro. Na situação em que vivi lá era bem complexa e sempre tinha uma palavra amiga. Quantas vezes Martini, olhando para mim, me disse: Douglas, ma sei bravo, dai, avanti, andiamo, vai, é così, dai, sei capace. Às vezes, quando queria desistir mesmo. E foi muito bonito esse caminho que me ajudou a chegar até o dia da minha defesa de doutorado, mas uma amizade que ficará para sempre. E ela estava lá na minha defesa de doutorado, esses meses que eu não tive aqui, ela estava lá e participou desse momento bonito comigo. E te agradeço muito. E o amigo é aquele que nos coloca em Deus. Se um amigo não te coloca em Deus, não é amigo não, viu? Abre o olho. E o Bruno e a Verônica, 2 amigos que o Senhor me deu assim que eu cheguei no Brasil de volta. E aí era outro problema. Porque enquanto lá eu estava sofrendo, porque eu estava em terra estrangeira, eu voltei para o Brasil e me percebi estrangeiro no meu país. Porque o Brasil mudou completamente. Perdido. Com o coração cheio de boas intenções, cheio de bons projetos. E sempre a Verônica e o Bruno me chamavam para conversar com eles, para jantar com eles. E conversas muito francas, muito abertas, muito profundas, muitas dicas, muitas pistas que me ajudaram a estruturar a pastoral, mas que me ajudaram também como pessoa, me deram a graça de perceber que o que vale é Deus. Dou um exemplo. Na Páscoa eu ia tirar a confissão. O Bruno puxou minha orelha e falou: Padre, não é assim. Tem o domingo da misericórdia. O senhor tem que confessar o povo aí. Tá bom, vamos. Não tinha me ligado. E ele me ajudou e ajudou todos vocês nisso, porque eu tive que atender confissão. Várias vezes ele me deu várias dicas, sempre espirituais, para ajudar as pessoas a encontrar Jesus. A preocupação é esta, ou seja, um amigo que te coloca em Cristo faz com que você testemunhe Cristo para todas as pessoas. E este é o sentido da festa da Ascensão.
De fato, no final do Evangelho, o Senhor vai nos dizer que os discípulos saíram pregando o Evangelho, depois do encontro com Cristo e depois de terem visto Cristo ir até o destino que está preparado para nós. E assim é um amigo. Portanto, a você, Bruno, a você, Verônica, a você, Martini, amigos que por um mistério estão aqui hoje nesta igreja, não sei porquê, né? Vocês estão aqui hoje, isso para mim é muito grande. Agradeço muito por terem me elevado, me ajudado a subir nas alturas de Deus. Isto será inesquecível, indimenticabile, perché la mia testa sta pensando in italiano e quindi é inesquecível. É muito bonito isso. Deus lhes pague por isso. Portanto, que no dia de hoje, no dia da ascensão, que possamos olhar o nosso destino, ajudar-nos e caminharmos juntos nesta ascese para um dia encontrarmos o Senhor que virá também nos buscar. Que assim seja. Amém.